Você sabe qual é a diferença entre o BO e uma denúncia? Você sabe proceder quando você abre uma denúncia por violência doméstica e familiar? Bom, hoje a gente tá aqui com a Pamela. Oi, Pamela. Ai, gente. Ela é voluntária e trata de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres e pessoas LGBTQ em vulnerabilidade. E ela tá aqui hoje para falar com a gente, sanar algumas dúvidas que vocês podem ter sobre o processo de denúncia de violência doméstica e familiar. Eu queria saber se você pode explicar pra gente qual a diferença entre a denúncia e o BO e o porquê a denúncia não é realmente o nome usado na delegacia. Bom, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. É um assunto muito importante e pela experiência que a gente acaba, presenciando no dia a dia, ter acesso à informação muda muito a forma, o futuro dessa mulher ou dessa pessoa em vulnerabilidade. Não só como pedir ajuda, mas também a importância de se reconhecer como uma pessoa em situação de violência. O BO, o procedimento do BO, é uma notícia crimes, é a forma que ela está noticiando para as autoridades o que está acontecendo, e para o direito, o termo denúncia é a peça utilizada para iniciar uma ação penal pública. Então é a peça que o Ministério Público, depois que passou todo o processo de denúncia daquela situação na delegacia, a denúncia em si é então o instrumento que o Ministério Público vai apresentar para o juiz para iniciar esse processo penal. E depois que a mulher ou enfim qualquer outra vítima de violência doméstica familiar chegue na delegacia, vai lá, enfim, faz a denúncia, abre o boletim de ocorrência, o que acontece depois disso? Como que ela procede, essa pessoa procede nesse processo penal? Perfeito. Então, violência contra a mulher e violência contra pessoas LGBT, a gente tem diversos tipos, Aqui a gente está falando sobre um escopo que é a violência doméstica, familiar e em relações de afeto, que são as violências que estão enquadradas dentro da Lei Maria da Penha. Então, é muito comum as pessoas se confundirem, não saberem quando se aplica a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela vai lidar com esses casos em que a vítima tem uma relação de proximidade com o agressor ou agressora, o que é um fato importante saber. Para a Lei Maria da Penha se aplicar, precisa ser uma mulher do gênero feminino, então isso abarca pessoas trans, pessoas cis, mas a vítima precisa ser uma mulher. Enquanto que o agressor ou agressora independe o gênero dessa pessoa. Então, quando essa pessoa chega até a delegacia, é claro que ela pode fazer essa denúncia pelo 180, que é o Disque Denúncia, ou ela pode ir até a delegacia. Chegando lá, essa pessoa vai ser atendida provavelmente por um escrivão, um funcionário da delegacia. É importante dizer que essa denúncia ela pode ser feita numa delegacia da mulher ou pode ser feita numa delegacia normal, que não seja especializada. Ali ela vai ser solicitado que ela apresente os fatos, o que ocorreu. A partir desse momento, se for necessário, ela vai ser encaminhada para fazer um exame de corpo de delito no IML, que é um procedimento muito importante, especialmente em casos de violência física e de violência sexual, porque isso vai garantir que exista uma coleta de provas para depois serem utilizadas no processo penal. A partir do momento que ela noticiar esse crime na delegacia, vai iniciar um inquérito policial, onde vão ser coletadas as provas, e a partir daí esse caso pode ou não ser repassado para o Ministério Público. A partir daí o Ministério Público vai receber, vai ver se tem indícios de autoria, vai ver se tem materialidade e entender se vai propor a denúncia ou não. E propondo a denúncia vai se iniciar o processo criminal. Essa materialidade que você diz são as provas. Exatamente. Tá. Entender, por exemplo, se a gente sabe quem é o autor, porque se a gente desconhece completamente quem é o autor, é complicado você iniciar uma ação penal, porque você precisa saber quem que cometeu o crime. Vale ressaltar que se a vítima ela foi até uma delegacia e não sentiu que ela foi atendida adequadamente, que não vão tomar as providências cabíveis, ela pode ir direto no Ministério Público. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o GVID, que é uma parceria, que o Ministério Público faz parte, e eles atendem, são promotores do Ministério Público que atendem casos de violência doméstica.
Pamela, você pode explicar pra gente um pouco o que são as medidas protetivas? O delegado, no momento do BO, ele vai entender se aquela mulher está em situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes correndo risco de vida, e então a Lei Maria da Penha ela enumera diversas formas diferentes em que você pode ser servida, protegida pela medida protetiva. E isso pode ir desde limitar um juiz, determinar quanto de distância o agressor pode ficar da vítima, limitar o contato, pode impor, se a vítima quiser, uma separação judicial que suspende os efeitos do casamento por determinado período, de forma que, por exemplo, o parceiro dessa vítima ele não faça gastos que possam afetar ela financeiramente, ou o parceiro não possa se desfazer de bens materiais que estejam em nome dos dois, porque uma das violências possíveis é a violência patrimonial. Então, existem diversas maneiras diferentes que você aplica a medida protetiva, que é solicitada no momento, então, do BO, e que uma vitória também da Lei Maria da Penha foi limitar o prazo para que essa medida protetiva seja concedida. Uma outra possibilidade é o afastamento do lar por parte do agressor. Então, esse homem que agrediu a parceira, ou um pai que agrediu uma filha, ou uma mãe que agrediu uma filha, essa pessoa tem que se afastar do lar, né? E quem é a vítima permanecer naquela residência até que a situação seja resolvida. Eu queria que você explicasse pra gente a questão da violência sexual. Violência sexual, ela pode ocorrer dentro do escopo de violência doméstica, que é o que a gente falou, por alguém que se tenha uma relação íntima de afeto, como um namorado, às vezes até um ficante mais próximo, um marido. Você tem o caso de violência familiar, que é pai contra filha. Você tem casos de aquele ambiente mais de convívio, por exemplo, um primo mais próximo. Então, se o estupro ele acontece dentro desses casos, a gente está falando de violência sexual protegido pela Lei Maria da Penha. A questão da violência sexual é que em 2009 teve uma alteração bastante significativa no Código Penal, e o estupro ele passou a ser qualquer ato que fosse contra a dignidade sexual daquela pessoa, não necessariamente precisando haver estupro vagina anal. Então você pode ter uma masturbação forçada, um ato de colocar a mão embaixo da roupa. Outros tipos de violência, eles acabaram sendo enquadrados também como estupro. Eu sempre friso isso com as pessoas que eu atendo. Estupro, violência sexual também ocorre dentro de relações, ocorre dentro de casamento. Então muitas pessoas acham que, poxa, eu sou casada, o meu marido me forçou um ato sexual e eu fiquei muito constrangida, eu fiquei triste, isso me afetou demais. Se não houve consentimento para o ato sexual, não importa a relação que a vítima tenha com o agressor, aquilo ali é uma violência sexual e deve ser encarada como tal. Pamela, muito obrigada. Eu que agradeço. A sua explicação foi de grande ajuda, principalmente para pessoas que estão passando por isso. Gente, de novo, tá precisando de ajuda, busque grupos no Facebook, pode ir na descrição do vídeo que a gente vai deixar uma listinha de como procurar ajuda. A gente vai colocar links de materiais que a Pamela vai dar pra gente pra tirar qualquer outra dúvida que você tenha, pra entrar em contato com outras pessoas que possam te ajudar. Não esqueçam de dar um like, não esqueçam de compartilhar essa informação com outras pessoas. É muito importante que a gente tire essas informações do juridiquês e que a gente torne essa informação acessível. Eu faço parte da Rede Feminista de Juristas, faço parte do Mapa do Acolhimento, da Casa 1. São organizações que estão de portas abertas para auxiliar mulheres e pessoas LGBT em geral que estão passando por algum tipo de violência. Vocês não estão sozinhos, infelizmente no Brasil a gente tem índices altíssimos de violência, que a gente chama de violência de gênero. É muito importante que a pessoa entenda que a violência não é culpa dela, em hipótese alguma isso deve ser considerado. Infelizmente a gente vê na sociedade, poxa, você apanhou do seu marido, o que você fez para ele deixar ele tão bravo? Você foi assediado na rua, mas que roupa você estava usando? Isso não importa, isso não importa. Enquanto a gente tratar com naturalidade esse tipo de afirmação, a gente vai estar longe de conseguir vencer
quem a gente precisa de fato responsabilizar pelos crimes que são cometidos, que são os agressores e os verdadeiros culpados. Então, vocês têm a mim como aliada nessa luta, então o que precisarem, por favor, entrem em contato, a gente está deixando aqui embaixo os contatos gratuitos de ajuda que vocês podem obter, e qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu vou com o maior prazer responder. A luta contra a violência de gênero é de todos nós e não é só da mulher que está em situação de violência. Se você presencia a situação de violência, você tem a obrigação como cidadão de auxiliar essa mulher. Quando a pessoa está sofrendo violência e não tem ninguém em volta para se opor àquilo, significa que a sociedade está aceitando e tolerando. Então, você presenciou violência no trabalho, se você presenciou violência no transporte público, na sua casa, é responsabilidade de todos nós combater, infelizmente, esse mal que está no nosso país há muito tempo e que a gente vai conseguir superar em algum momento.